No extremo sul da Bahia, minha jornada de Fiorino Motorhome continua rumo ao norte. Depois de explorar as praias e vilarejos de Itacaré, Caraíva e Trancoso, agora sigo para os destinos marcantes de Arraial da Ajuda e Porto Seguro. Esses lugares não são apenas conhecidos por suas paisagens paradisíacas, mas também por sua história. Porto Seguro foi o primeiro ponto de chegada dos portugueses em 1500, e Arraial da Ajuda carrega séculos de cultura e tradição. Mais um belo dia na Bahia. Estou agora já na estrada, caminho de Arraial da Ajuda. Saí aqui de Trancoso faz mais ou menos 10 minutos. Já estou nessa estrada aqui que é um poeirão. E logo estarei em Arraial porque... Uau! A estrada tá bem feia. Ô, louco! Nossa, cara! Muito buraco a estrada, cara. Mas logo estarei em Arraial porque... Desde Trancoso até Arraial são apenas 45 minutos. Eu passei no buraco lá atrás e, cara, chacoalhou tudo ali atrás, derrubou um monte de coisa. Tá tudo no chão. Bom, cheguei em Arraial e eu fiquei sabendo que aqui tem uma praça que a galera estaciona motorhome na praça. E aí eu tô procurando essa praça, cara. Bom, eu estacionei a Fioretta aqui no estacionamento central. Eu acho que não é aqui ainda o estacionamento onde a galera de motorhome estaciona, mas provisoriamente vou deixar ali pra mim dar uma volta e ver se eu acho talvez esse lugar andando. E também para conhecer agora já um pouco aqui da cidade. Eu andei 5 minutinhos e acho que encontrei já o lugar que os motorhomes param. É um grande estacionamento aqui. E eu vejo vários motorhomes. Mas achei meio estranho o lugar. Bem aberto, ó. Eu achei que tem bem pouco motorhome por aqui, pelo espaço que tem, né? Eu achei meio estranha a vibe aqui, não sei se eu quero vir pra cá, não. Cheguei nessa pracinha aqui, que é outra pracinha linda, né? Eu gostei muito da praça lá de Itacaré. E aqui é parecida, pé na areia, assim, a praça. E bem arborizada também. Eu gostaria de estacionar aqui pra ficar na Fioretta, mas não sei se pode, né? E aqui eu cheguei no Mirante das Fitinhas.
Cara, que praia linda. Todas as praias aqui na Bahia estão me impressionando, meu. A cor dessa água, esse azul turquesa, tá mesmo fascinante. Acabei de comer um self-service aqui e agora vou voltar pro carro para ver se eu estaciono o carro lá mesmo, não vai ter jeito. É que lá tem água, né, para tomar banho, então já vai ajudar muito. Mas um problema lá é que não tem sombra, eu acho. Tem algumas só, mas as únicas já foram tomadas, se eu não me engano. E o bom é que eu achei um cantinho aqui com sombra e deu certo exatamente o tamanho da fioreta na sombra. Bom, tem uma torneira ali, né, que pode encher um galão de água para tomar banho. E é mais seguro, né, porque como tem vários motorhomes aqui, um cuida do outro e é assim a comunidade, né? E tem todo tipo de motorhome aqui, né? Tem um ali, cara, que parece pré-histórico, meu. O cara até fez uma sacada atrás, assim, de madeira no motorhome dele. Saindo aqui do estacionamento de motorhomes para dar uma volta agora, fim de tarde. Passei a tarde aí editando alguns vídeos. E agora que o sol tá baixo, vou dar um rolê aí. Quem sabe comer mais alguma coisa também. Estou caminhando agora pela Rua do Mucugê. E essa rua tem várias lojinhas, vários restaurantes. E se continuar andando nela, vai chegar até a praia. Cheguei aqui na praia, mas já é fim do dia, né? Quase não se vê mais o sol. Mas é lindo mesmo assim, né? Sete e meia da manhã, acabei de acordar. Essa manhã começou às 5 da manhã, galera ligar caminhão, uma barulheira. Um novo e lindo dia na Bahia. E hoje eu fui carregar o meu celular e o conector do celular parou de funcionar. Já testei vários cabos, é o conector do celular que não tá funcionando. Eu acho que é muita areia por aqui, né, que entra ali no buraquinho. Infelizmente ele não está carregando mais. E eu tenho um celular reserva justamente para caso isso aconteça, mas o celular reserva deu outro problema. A tela dele inicial ali, já quando liga, trava. Aí agora eu tô usando a GoPro. Vou ter que procurar um técnico em celulares para ver se conserta isso, porque isso me impossibilita de voar drone também, né?
E acabei de sair da assistência técnica de celulares. E o cara deu uma limpada no conector do meu iPhone mais novo. E aí começou a funcionar, meu, que bom. Isso pra mim aprender a, quando ir pra praia, não deixar entrar areia no conector. E eu passei ali pelo mirador das fitinhas, né, novamente. Ontem eu tinha vindo aí, né? Mas aí eu continuei e desci as escadas, porque eu peguei um outro caminho pra praia hoje, né? Já que o problema foi resolvido, então agora estou caminhando pra praia. Preciso de um banho de mar. E são praias e mais praias, cara. Muitas praias aqui. Tô caminhando aqui e, meu, só praia linda. Isso que é o lindo desse litoral aqui da Bahia, que ele é bem preservado. Ele não é cheio de cidade nas praias, sabe? É bem natureza mesmo. E isso é o tipo de litoral que eu gosto, né? Água. Vou comprar água, hein? Passando aqui por um hotel luxuoso que fica na frente da praia. E hoje, né, eu tava por essas praias aqui que fica mais pro norte de Arraial, né? Que ontem aquele pôr do sol que eu presenciei foi mais pro lado sul. E agora eu tava andando nas praias aqui do norte, né? Norte que eu digo, norte de Arraial, né? Sul de Porto Seguro, né? E o cara ali que vende água falou pra mim que dá pra ir andando facilmente daqui até onde tem o rio, né, que divide a praia de Porto Seguro. Todo esse muro aqui, ó, que foi feito na frente da praia com essa cerca, isso aqui tudo é o tal do Arraial da Ajuda Ecopark. Os caras construíram um negócio gigante aqui na frente da praia e aí colocaram esse muro aqui, cara, nada a ver com uma cerca. Descaracterizou completamente a praia e só tá separando as pessoas. E aí os caras constroem uma piscina gigante lá dentro, que parece o mar, na frente do mar, né? Bom, estou indo almoçar agora. Consegui carregar um pouco meu celular. Vou procurar um self-service agora, um restaurante para comer alguma coisa. Não estou com cabeça para cozinhar agora. Pronto, comi uma refeição ali no self-service.
E aí, pra sobremesa, comprei, ó, uma paçoca. Tomando um cafezinho aqui agora e comendo uns pão de queijo. Passando o tempo aqui comendo, né, pra variar. Um dos problemas desse estacionamento aqui é que fede a urina muito forte aqui. Tem um banheirinho ali do lado do estacionamento que paga R$3 pra usar, ou 5 se for número 2, né? Mas pelo jeito a galera não usa ali, né? Aí tem um lugar ali que é tipo uma torneira que fizeram meio que uma infraestrutura em volta da torneira que o pessoal toma banho lá. E eu já mudei de lugar várias vezes aqui dentro do estacionamento para ver se encontrava um lugar que não tivesse mau cheiro, mas infelizmente é uma pena, né? Porque é um lugar que o pessoal estaciona e deveria ser um lugar legal, né? A cidade cedeu esse espaço aqui, devia ter uma infraestrutura melhor, devia ter uma limpeza melhor aqui, né? Mais um dia na Bahia e começar a partir, dar uma olhada como que é Porto Seguro. Mas acho que nem vou ficar lá também hoje à noite, vou querer passar o dia só lá. Isso que é bom não ter planos, né? As coisas vão acontecendo. É lógico que antes eu vim aqui numa padaria comer um negocinho, né? Pra eu poder usar o banheiro, né? Estou voltando pro estacionamento agora. E é isso, eu acho que eu vou matar um tempo ali e já vou seguir estrada. Eu tô há 2 dias aqui em Arraial e saindo aqui de Arraial da Ajuda agora. Partiu Porto Seguro. Dura que eu não consigo ficar muito tempo num lugar. Eu gosto de mover, eu gosto de mudanças. Eu gosto dos caminhos mais do que dos destinos. Ah, é, pra ir pra Porto Seguro eu vou ter que pegar uma balsa. Tô chegando aqui na fila da balsa. Acabei de estacionar a Fioretta aqui em Porto Seguro. Estou mais ou menos no centro histórico aqui da cidade. Tive que dar uma dirigida um pouco para fora para poder achar estacionamento, mas achei. Pô, eu tô aqui no lugar que é o mercado municipal, né, pelo jeito. E tem mercado de peixe. Muito peixe. Muito cheiro de peixe também. Mas vários tipos aqui, cara. E aqui estou caminhando pelo que chamam de Passarela do Descobrimento. Aqui temos a entrada do rio, né, no mar. E lá do outro lado dá para ver Arraial da Ajuda. E essa fila de carro aqui, tudo para ir para Arraial da Ajuda. E esse aí é o rio Buranhém.
uma pracinha aqui toda colorida, com um chafariz no meio. Tudo bem organizado. E aqui eu cheguei numa praça bem ampla, que é a Passarela da Cultura. Eu acho que esse lugar aqui fica todo cheio de barracas, né? Durante a tarde ou a noite. Mas é um espaço bem amplo. E ainda estou caminhando aqui pela orla de Porto Seguro. Já faz, sei lá, uns 20 minutos. E vai ter muito mais por aqui. Se eu continuar andando, eu acho que eu chego no centro histórico. No centro histórico mesmo, né? Apesar de aqui já apareceu o centro histórico. Estou aqui eu caminhando por essa praia. Que pode ter sido, possivelmente, o lugar onde os portugueses chegaram no Brasil. O lugar de descobrimento do Brasil. Apesar de existirem várias teorias, né? Uma delas é de que, na verdade, eles descobriram o Brasil no Rio Grande do Norte, mas só pararam aqui. Bom, tem várias teorias, mas isso não importa. O que importa é que eu quero levar o pensamento na direção em que, imagina quando eles chegaram aqui, o que eles encontraram. Imagina também o que eles pensaram, né, quando chegaram aqui e viram toda essa beleza. Eles deviam ter pensado que tinham morrido, porque enfim chegaram ao paraíso, né? Mas com certeza eles ficaram encantados com a beleza desse lugar. Estou aqui em uma pequena pracinha. Na verdade é mais uma rotatória, né? Onde tem a estátua do Cabral. Infelizmente tinha uma placa ali que explicava a estátua, mas arrancaram ela. E agora eu vou subir o centro histórico, né? Tem uma escadaria aqui, ó, que vai chegar até o centro histórico. Cheguei aqui em cima finalmente, nossa, que escadaria, hein? E aqui sim temos uma visão das outras praias aqui pro norte, ó. E do rio, né? Da entrada do rio aqui. Bom, chegamos no que parece ser outra pracinha com casas bem coloniais, todas bem coloridas, cada uma com suas cores, e uma arquitetura bem preservada, né? Dá pra ver que grande parte desse centro histórico ainda está conservado. É interessante que isso aqui tentaram manter da mesma maneira que era antigamente, né? Não fizeram calçadas, não fizeram asfalto, nada aqui, né? Tudo pé na areia, do jeito que era antigamente, creio, né? Isso que é legal, tentar manter, né, essa história, né? E aqui eu cheguei no farol de Porto Seguro. Ele fica bem de frente para essa vista incrível. Como se fosse um mirante aqui, né? Os faróis sempre ficam nos melhores lugares, né? Com as melhores vistas.
Olha só, um seguidor do canal me reconheceu andando eu aqui na rua. Qual é o seu nome? Bernardo. Ó, o Bernardo aqui, ó, reconheceu Da eu. Bahia. Sou fã do seu trabalho, meu amigo. Obrigado. Gosto muito de motorhome, meu pai tem um motorhome. Uhum. Aí a gente acompanha eu e minha esposa, vi que você tava no Itacaré, depois no Caraíva. E o sonho meu é ter uma Fiorino que vai chamar Fiomila. Fiomila. Porque minha esposa é Camila. Ah, yeah. Pra ela liberar vai ser Fiomila. Foi um prazer te conhecer. Tamo junto. Já comi um self-service. Tô de bucho cheio. Agora estou caminhando de volta para Fiorita. Estou aqui agora, estacionei na frente do Memorial do Descobrimento. Bom, entrei no Memorial, tive que pagar R$30 para entrar. E aí teve um tour guiado, passando aí um pouco das informações sobre o descobrimento do Brasil. E aqui na minha frente temos uma oca indígena, cara. E pode entrar nela. Lá dentro tem alguns artefatos usados pelos indígenas quando os portugueses chegaram aqui. Olha esse mapa aqui, ó. Esse é um mapa da extração de pau-brasil. E aquela é uma pintura da primeira missa realizada no Brasil em 26 de abril de 1500. E é interessante essa pintura porque ela mostra a curiosidade dos indígenas assistindo essa missa, né? Fizeram uma aglomeração ali em volta para ver o que estava acontecendo, né? E essa é uma réplica das embarcações portuguesas que chegaram aqui no descobrimento do Brasil. E aqui eles colocaram aqui para a gente poder entrar nela e poder ver como que era lá dentro e poder entender um pouco, né, como que eles viviam, né? Porque eles viviam meses viajando. E eles guardavam seus mantimentos, né, por vários meses. Ó, parece que estou num filme. Somente essa escada que não era assim que utilizavam. Eram cordas que puxavam as pessoas para cima. E aqui era o quarto de Cabral. Ali no quarto dele não dá pra entrar, mas dá pra ver. E agora estou trocando o óleo da Fiorita. E trocar o filtro de óleo também. Porque a Fiorita já tem 92 mil quilômetros rodados. Pronto, óleo trocado. Agora só com 99 mil km para trocar de novo. E é isso. Agora vou tocar para Coroa Vermelha. Vamos lá.